Boa noite, irmãos, amigos. A gente estava discutindo se tinha mais uma música e chegamos à conclusão que não há mais uma música. Peço que você, por favor, abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 2. Isaías, capítulo 2. Nossa mensagem essa noite, ela se baseia no capítulo 2, verso 5, até o capítulo 4, verso 6. Isaías 2, 5 até 4, 6. E o título da nossa mensagem, especialmente para as crianças anotarem, é O Julgamento e a Transformação de Sião, parte 2. Esse é um texto um pouco longo, acho que se você já encontrou, deve ter notado, um pouco mais longo do que usualmente nós pregamos, mas existem alguns motivos bons, porque eu quero que a gente se dedique a esse texto e, seguindo a sugestão, aliás, do irmão Rodrigo, que acabou de orar aqui com a gente, nós não vamos ler tudo isso agora, a gente vai ler aos poucos e aos poucos a gente vai também meditando a respeito da palavra de Deus. Então, peço que você mantenha a sua Bíblia aberta e fique bem ligado, conforme a gente vai fazendo a exposição. Mas antes disso, vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação do Senhor. Abaixe a sua cabeça, por favor. Ore comigo. Pai, na sua luz nós vemos luz. Então nós oramos para que você venha agora e ilumine a leitura e pregação da tua palavra, para que nós possamos ver Jesus mais claramente, amá-lo mais ternamente e segui-lo mais fielmente. Nós pedimos isso em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, para sempre adorado. Amém? Sabe quando você escuta uma música e a música fica presa na sua cabeça? Acho que poucas coisas são mais chatas do que isso, né? Você fica lá dias depois e a música está na sua cabeça. Mas isso também quer dizer uma coisa boa a respeito da música. A música foi bem escrita, né? Ela foi escrita de uma tal maneira que ela fica na sua cabeça e você não consegue esquecer. Eu estou falando isso porque todo esse trecho que a gente vai estar meditando, nos capítulos 2, 3 e 4 aí de Isaías, está em poesia. Poesia é muito parecido com uma música. Uma das coisas que a gente tem, tanto numa poesia quanto numa música, é repetição. Se a gente pegasse esses capítulos 2, 3 e 4, pensasse neles como uma música, essa música teria um refrão. E o refrão seria o seguinte. Olha, por favor, para o capítulo 2, verso 11. Os olhos arrogantes serão abatidos, e a soberba humana será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Olha agora para o verso 17, capítulo 2, verso 17. A arrogância das pessoas será abatida, e a soberba humana será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Percebeu alguma coisa? Esses dois versos são basicamente iguais, como se fosse o refrão de uma música. Só que não para por aí. A expressão ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade aparece 3 vezes nesses capítulos. Olha aí, capítulo 2, verso 10. Entre no meio das rochas e esconda-se no pó ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Capítulo 2, verso 19. Então as pessoas se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Capítulo 2, verso 21. E entrarão nas fendas das rochas,
e nas cavernas dos penhascos, para fugir do Senhor e da glória da sua majestade. E, finalmente, a expressão naquele dia aparece 7 vezes nos capítulos 2, 3 e 4. Acompanha comigo, capítulo 2, verso 11. Os olhos arrogantes serão abatidos, e a soberba humana será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Capítulo 2, verso 17. A arrogância das pessoas será abatida, e a soberba humana será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Capítulo 2, verso 20. Naquele dia, as pessoas lançarão aos ratos e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para adorar. Capítulo 3, verso 7. Naquele dia, o outro se levantará a sua voz, dizendo: não sou médico, e não há comida nem roupa em minha casa. Não me ponham por chefe do povo. Capítulo 3, verso 18. Naquele dia, o Senhor tirará os enfeites que elas têm nos tornozelos, as toucas e os ornamentos em forma de meia-lua. Capítulo 4, verso 1. Naquele dia, 7 mulheres hão de agarrar um só homem, dizendo: nós providenciaremos a nossa comida e as nossas roupas, apenas queremos ser chamadas pelo seu nome, livre-nos da nossa vergonha. E o capítulo 4, verso 2. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra será o orgulho e a glória para os de Israel que forem salvos. 7 vezes aparece aí a expressão naquele dia. Eu acho que nós sabemos o que o número 7 significa na Bíblia, né? Significa perfeição ou completude. Parece mesmo que Isaías, ao escrever esses capítulos, queria nos passar uma mensagem muito clara de que vai haver um dia. A gente tem a divisão em capítulos e versículos na nossa Bíblia, né? E ela é muito boa, e ela nos ajuda muito, só que a gente tem que lembrar que essa divisão em capítulos e versículos não faz parte do texto original, como foi inspirado por Deus. É muito boa e nos ajuda, mas a gente prestando atenção em coisas como essa, como 7 vezes aparece essa expressão naquele dia, nós podemos entender qual era a intenção de Isaías, do que seria um capítulo no seu livro. Acho que nós temos bons motivos aí para entender que tudo isso do capítulo 2 até o 4 forma, na mente de Isaías, um capítulo que fala principalmente sobre aquele dia. Mas qual dia é esse que Isaías está falando? Ele está falando sobre o dia do Senhor. É um conceito que aparece bastante, não só em Isaías, mas nos livros proféticos e no Novo Testamento também. O dia do Senhor é um dia de julgamento e também é um dia de restauração. Eu acho que Isaías definiria o dia do Senhor da seguinte maneira: o dia do Senhor é um dia em que os arrogantes e soberbos serão abatidos e humilhados. Somente Deus será exaltado naquele dia. Uma pessoa arrogante ou soberba é uma pessoa que se acha melhor do que os outros. É uma pessoa que não ouve os outros, que não aceita conselhos, que olha para os outros com ar de superioridade. Uma pessoa arrogante é o contrário de uma pessoa humilde. O próprio Isaías, ele afirma no capítulo 59 que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Mas eu queria observar que a arrogância e a soberba são pecados particularmente perigosos. O problema com uma pessoa soberba, arrogante, é que essa pessoa não admite quando ela tem um problema. Quando a gente é arrogante, quando a gente é soberbo, a gente confia demasiadamente em nós mesmos.
a gente acha que está tudo bem quando, na verdade, não está. E o pior arrogante é aquele que é arrogante diante de Deus. Eu comentei algumas semanas, quando a gente começou essa série no livro de Isaías, que a maneira mais tradicional de dividir o livro de Isaías é em duas partes. Uma primeira parte, do capítulo 1 até o capítulo 39, que fala principalmente a respeito de julgamento, e uma segunda parte, do capítulo 40 até o capítulo 66, que fala principalmente sobre salvação. Essa é a maneira mais tradicional de dividir o livro de Isaías, mas não é a única. Eu, pessoalmente, acho muito convincente uma divisão que é proposta por um autor chamado Peter Gentry. O Dr. Gentry ele fala que Isaías pode ser dividido em 7 partes. E cada uma dessas 7 partes está contando essencialmente a mesma história de julgamento e restauração. Só que cada uma dessas vezes é um pouco diferente da outra. A gente já estudou a primeira parte, que aparece nos capítulos 1 e 2. Fala sobre o julgamento de Israel e sobre a restauração. Nos capítulos 1 e 2, essa restauração culmina com uma cidade de paz. Fala de uma cidade na qual as pessoas transformam suas espadas em relhas de arado e transformam suas lanças em foices. Transforma suas armas de guerra em instrumentos de paz. Quer dizer, das ruínas da velha Jerusalém surge uma cidade nova, uma Jerusalém celestial. Nesses capítulos 2, 3 e 4, a gente tem a mesma mensagem. Uma mensagem de julgamento, mas também de restauração. Só que nesses capítulos, essa mensagem de restauração culmina com um renovo. Um renovo é uma planta, ou um pedaço de uma planta, como um galho. Imagina assim, imagina que você tem um campo, e esse campo foi totalmente destruído, que até o fogo queimou aquele campo todo. E aí sobra lá no meio do campo um toco de árvore. E daquele toco de árvore nasce um renovo. Essa é a mensagem que a gente encontra aqui nos capítulos 2, 3 e 4. Da destruição do pecado, Deus faz nascer um renovo. Então, o que eu quero que nós vejamos hoje é o seguinte: os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Isso é especialmente verdade a respeito do nosso pecado da soberba, do nosso pecado da arrogância. E nós somos as principais vítimas do nosso pecado. E por causa disso, Deus tem um dia aguardando por nós. Esse dia pode ser um dia de julgamento, se nós formos soberbos e arrogantes, se nos recusarmos a andar na luz do Senhor. Ou esse dia pode ser um dia de restauração, se nós formos humildes e colocarmos a nossa fé no renovo do Senhor. Tudo bem? Então, a primeira coisa que eu quero que nós vejamos nesses capítulos é a sutileza do pecado. E o que eu quero dizer com a sutileza do pecado é o seguinte: coisas boas, coisas que em si mesmas não são pecaminosas, podem acabar se tornando ídolos por causa do nosso pecado. Eu vou repetir. Coisas que são boas, coisas que em si mesmas não são pecaminosas, podem se tornar um ídolo por causa do nosso pecado. Olha, por favor, para o capítulo 2, verso 5. Venham, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor, pois tu, Senhor, abandonaste o teu povo, a casa de Jacó, porque eles se encheram da corrupção do Oriente. São adivinhos como os filisteus e se associam com os filhos dos estrangeiros. A terra de Israel está cheia de prata e de ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também está cheia de cavalos, são incontáveis os seus carros de guerra. A terra de Israel também está cheia de ídolos. Eles adoram a obra das suas mãos, aquilo que seus próprios dedos fizeram. Com isso o povo se abate, as pessoas se humilham. Não os perdoes, ó Senhor. Entre no meio das rochas,
esconda-se no pó ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Os olhos arrogantes serão abatidos, e a soberba humana será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. A mensagem desses capítulos começa com Deus confrontando o pecado de Judá e Jerusalém. A razão pela qual Deus convida Judá, ou a casa de Jacó, para andar na luz, é porque eles não estão andando na luz do Senhor. Judá está em pecado. Eles se afastaram do Senhor. Mas exatamente como se parece o pecado em que eles estão andando? Vamos lembrar que Isaías pregou nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. E Uzias foi um dos reis mais poderosos da história de Judá, se não o mais poderoso. Uzias construiu máquinas de guerra, ele tinha muitos cavalos de guerra, ele tinha um grande exército. Talvez seja exatamente isso que Deus tem em mente quando ele fala: a terra de Israel está cheia de prata e de ouro, não tem fim os seus tesouros, também está cheia de cavalos e são incontáveis os seus carros de guerra. Só que esses tesouros, esses cavalos, esses carros de guerra se tornaram ídolos para Judá. A terra de Israel também está cheia de ídolos. Eles adoram as obras das suas mãos, aquilo que seus próprios dedos fizeram. Coisas boas, coisas que em si mesmas não são ruins, podem se tornar ídolos por causa do nosso pecado. Essa é a mensagem que aparece também no capítulo 3, nos versos 1 a 15. Acompanha, por favor, a leitura. Porque eis que o Senhor dos exércitos, vai tirar de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, todo o sustento de pão, todo o sustento de água. Ele vai tirar também o valente, o guerreiro e o juiz, o profeta, o adivinho e o ancião, o capitão de 50, o nobre, o conselheiro, o hábil artífice e o perito em encantamentos. O Senhor lhes dará meninos por chefes, e crianças governarão sobre eles. Entre o povo, uns oprimirão os outros, cada um o seu próximo. Os jovens se levantarão contra os velhos, as pessoas desprezíveis contra os nobres. Quando alguém for falar com seu irmão na casa de seu pai, dizendo: você ainda tem um manto, venha ser o nosso chefe, assuma o controle dessas ruínas. Naquele dia, o outro levantará a sua voz, dizendo: não sou médico, não há comida nem roupa em minha casa, não me ponham por chefe do povo. Jerusalém tropeçou, e a terra de Judá está caída, porque as suas palavras e as suas obras são contra o Senhor, para desafiarem a sua gloriosa presença. O aspecto do rosto testifica contra eles, e como Sodoma, exibem o seu pecado e não o encobrem. Ai deles, porque estão provocando a sua própria desgraça. Digam ao justo que tudo irá bem com ele, porque comerá do fruto das suas ações. Ai do ímpio, tudo irá mal com ele, porque o pagamento dele será o que suas próprias mãos fizeram. Os opressores do meu povo são crianças e mulheres estão à frente do seu governo. Meu povo, os seus guias enganam você e destroem o caminho por onde você seguir. O Senhor se levanta para apresentar a sua causa, e ele se apresenta para julgar os povos. O Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus líderes. Ele diz: foram vocês que arruinaram essa vinha. O que roubaram dos pobres está na casa de vocês. Com que direito vocês esmagam o meu povo e moem a face dos pobres? O Senhor dos exércitos é quem está falando. Deus está falando que os líderes de Judá e de Jerusalém serão julgados. Não é bom quando nós temos líderes poderosos que podem nos defender, um rei como Uzias, só que o poder desses líderes, os cavalos, os carros de guerra, se tornaram em ídolos para eles. Ao invés desses líderes estarem servindo ao povo, protegendo o povo, eles estão usando o poder que eles tinham para oprimir os mais fracos dentre o povo. Olha comigo agora, por favor, o capítulo 3, começando no verso 16. O Senhor disse: visto que são orgulhosas as filhas de Sião,
e andam de pescoço erguido, com olhar despurado, dando passos curtos e fazendo tinir os enfeites dos tornozelos, o Senhor fará com que apareça sarna na cabeça das filhas de Sião. O Senhor fará com que se veja a nudez delas. Naquele dia, o Senhor tirará os enfeites que elas têm nos tornozelos, as toucas e os ornamentos em forma de meia-lua, os pendetes, os braceletes e os véus esvoaçantes, os turbantes, as correntinhas para os tornozelos, os cintos, as caixinhas de perfume e os amuletos, os anéis e as joias pendentes do nariz, os vestidos de festa, os mantos, os xales e as bolsas, os espelhos, as roupas finíssimas, os enfeites para a cabeça e os véus. Em vez de perfume, haverá cheiro podre. Em vez de cinto, uma corda. Em vez de belos penteados, cabeça rapada. Em vez de vestidos luxuosos, roupa feita de pano de saco e marca de fogo em lugar de formosura. Os homens de Jerusalém cairão à espada, e os valentes serão mortos na guerra. Os portões da cidade chorarão e estarão de luto. Sião, desolada, se assentará no chão. E agora o capítulo 4, verso 1. Naquele dia, 7 mulheres hão de agarrar um só homem, dizendo: nós providenciaremos a nossa comida e as nossas roupas. Apenas queremos ser chamadas pelo seu nome. Livre-nos da nossa vergonha. Quero falar com muito cuidado agora. O contrário de homossexualidade não é heterossexualidade. O contrário de homossexualidade é uma sexualidade santa. Essa frase não é minha. É de um teólogo chamado Christopher Yuan. Atualmente, nós falamos bastante a respeito de homossexualidade e isso é compreensível. Porém, nós precisamos nos lembrar que é perfeitamente possível ser heterossexual e estar pecando com o nosso corpo. Esse texto está falando sobre as mulheres de Jerusalém e a falta de modéstia que elas tinham no vestir. E a gente pode ficar falando aqui a respeito disso. Só que a aplicação desse texto pode ser mais ampla para nós. Não há nada de errado em uma mulher querer se vestir bem e usar joias. Nós temos muitos exemplos na Bíblia a respeito disso. O ponto não é esse. O problema é que essa obsessão com a aparência pode se tornar um ídolo. Um ídolo é qualquer coisa que toma o lugar de Deus na sua vida. Se existe uma coisa que está controlando a sua vida, determinando todas as suas decisões e te levando a pecar, isso é um ídolo na sua vida. Existe uma sexualidade feminina que pode ser um ídolo. Nós temos que cuidar do nosso corpo, isso foi falado aqui hoje de manhã. Nós temos que cuidar não só de nós mesmos, mas um dos outros, na maneira como nós nos portamos com o nosso corpo. Essa observação vale para mulheres e vale para homens também. Um homem que vê pornografia na internet é um heterossexual e ele está pecando. Um homem e uma mulher que não aguardam para o casamento, ainda que estejam numa relação heterossexual, estão pecando. Existem muitos pecados que nós podemos cometer nessa área. Os ídolos podem ser muito sutis. Coisas que são boas, como prosperidade, segurança, beleza, podem se tornar ídolos para a gente. O que acontece com ídolos é que nós buscamos segurança nessas coisas. A gente busca segurança no quanto de dinheiro nós temos na conta do banco. A gente busca segurança
em que os políticos que nós gostamos sejam eleitos. Nós buscamos segurança em parecer bonitos e, principalmente, nos manter jovens para sempre. Um problema com um ídolo é que todo ídolo eventualmente vai te desapontar. E enquanto o ídolo não te desaponta, ele vai fazer de você um escravo. Nós nos tornamos escravos do nosso dinheiro, nós nos tornamos escravos do nosso poder, nós nos tornamos escravos da nossa beleza. Isso é o que acontece quando nós colocamos a nossa confiança em alguma coisa que não Deus. Esse foi o nosso primeiro ponto. O segundo ponto é como Deus castiga o pecado. A sutileza do pecado, como Deus castiga o pecado. E Deus castiga o nosso pecado muitas vezes, deixando que nós façamos a nossa vontade. Queria que a gente lesse de novo o capítulo 2, verso 9. Com isso, o povo se abate e as pessoas se humilham. Não os perdoes, Senhor. Esse não é um verso fácil. Como é que Isaías pode estar falando para Deus não perdoar as pessoas? O nosso papel como cristãos não deveria ser amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem? A mensagem nesse verso não é uma mensagem fácil. O hebraico nesse verso também não é um hebraico muito fácil. Mas vamos ver, por favor, os versos 8 e 9. A terra de Israel também está cheia de ídolos. Eles adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Com isso, o povo se abate e as pessoas se humilham. Não os perdoes, ó Senhor. Em primeiro lugar, eu quero que a gente observe, nisso que a gente leu, que os ídolos fazem com que as pessoas fiquem abatidas e humilhadas. É literalmente isso que uma pessoa faz diante de um ídolo, certo? Imagina um ídolo literal, uma estátua de madeira, de pedra. As pessoas se humilham diante da estátua, não é? As pessoas se ajoelham diante da estátua, as pessoas se abaixam diante do ídolo. As pessoas estão literalmente se humilhando diante dessas coisas. Mas e essa parte que fala, não os perdoes, Senhor? O hebraico, para não os perdoes, é literalmente, não os levante. A ideia aqui é a seguinte: uma pessoa vem te pedir perdão, ela se abaixa diante, imagina isso, a pessoa se abaixa diante de você pedindo perdão. E o que você faz? Você levanta a pessoa num gesto de que você está perdoando a pessoa. Não fica aí abaixada, você levanta a pessoa, é uma restauração, é um perdão. Então, o que esses versos estão dizendo? As pessoas se humilham diante dos ídolos. As pessoas se abaixam diante dos ídolos. E o que Isaías está pedindo a Deus? Deixa as pessoas onde elas estão, não as levante. Ai deles, porque estão provocando a sua própria desgraça. Ai do ímpio, tudo irá mal com ele, porque o pagamento dele será o que suas próprias mãos fizeram. De certa maneira, a pior coisa que Deus pode fazer conosco é atender à nossa vontade. Olha comigo o capítulo 2, começando no verso 10. Entre no meio das rochas, esconda-se no pó ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Os olhos arrogantes serão abatidos, a soberba humana será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todos os orgulhosos e arrogantes, e contra todos os que se exaltam, para que sejam humilhados. Contra todos os cedros do Líbano, altos e imponentes, contra todos os carvalhos de Baçã, contra todos os montes altos e contra todas as colinas elevadas.
contra toda a torre alta, contra toda a muralha firme, contra todos os navios de Tarsis e contra tudo que é belo à vista. A arrogância das pessoas será abatida, a soberba humana será humilhada, só o Senhor será exaltado naquele dia. Os ídolos serão totalmente destruídos. Então as pessoas se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para encher a terra de espanto. Naquele dia, as pessoas lançarão aos ratos e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para adorar, e entrarão nas fendas das rochas e nas cavernas dos penhascos, para fugir do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para encher a terra de espanto. Afastem-se, pois, do ser humano, que só tem vida quanto respira, pois em que ele deve ser estimado? Você percebe a imagem que está aqui? Esse é um texto poético, mas está vendo a imagem que Isaías está passando? Ele está falando sobre árvores, montanhas. Navios de Tarsis são grandes navios, torres, tudo são coisas altas, coisas fortes, que aparecem aqui como símbolos dessa arrogância, da soberba do povo, da confiança que eles têm na sua própria força. E do outro lado, Isaías está falando sobre ratos, cavernas, morcegos, são símbolos da humilhação do povo. A metáfora que Isaías está passando é que as pessoas vão ser literalmente jogadas do topo das montanhas até o mais baixo da terra, até as cavernas. Deus vai simplesmente deixar que as pessoas sigam o caminho que elas escolheram. Um pai que ama o filho, corrige o seu filho. Um pai que odeia o seu filho, deixa que esse filho faça todas as suas vontades. Existe uma frase de G.K. Chesterton, que é bastante repetida, que é a seguinte: não há problema algum em não acreditar em Deus. O problema é que quem deixa de acreditar em Deus começa a acreditar em qualquer bobagem, inclusive em si mesmo. Eu acho que essa frase é muito boa. Mas, por favor, não pense que essa frase é para alguém de fora da igreja. Essa frase é para você. Essa frase é para mim também. Todos nós temos ídolos no nosso coração. Todos nós temos alguma coisa que não é Deus, na qual nós colocamos a nossa dependência. E o pior desses ídolos é a nossa própria vontade. Como é que você reage quando você ora pedindo uma coisa para Deus e a resposta de Deus é não? Você se desespera? Você fica com raiva de Deus? Você fica insistindo na sua vontade? Se essa é a sua reação, como infelizmente é a minha reação muitas vezes, é porque a sua vontade é um ídolo na sua vida. E o pior risco que nós corremos é que Deus deixe que nós façamos a nossa vontade. Esse foi o nosso segundo ponto. Até aqui eu falei a respeito do nosso pecado, mas agora vamos falar sobre como Deus nos restaura. O nosso terceiro ponto é esse: a restauração do nosso pecado, a sutileza do pecado, como Deus pune o nosso pecado, e agora como Deus nos restaura do nosso pecado. E Deus nos restaura do nosso pecado através de um renovo de beleza e glória. Leia comigo, por favor, o capítulo 4, começando no verso 2. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra será o orgulho e a glória para os de Israel que forem salvos. Os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, isto é, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Naquele tempo, o Senhor lavará a impureza das filhas de Sião e limpará Jerusalém da culpa do sangue que há no meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. Sobre todos os lugares do monte Sião e sobre todas as suas assembleias, o Senhor criará uma nuvem durante o dia,
e fumaça e um clarão de fogo aceso durante a noite. Porque sobre toda a glória se estenderá uma proteção, e haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. A imagem aqui é o seguinte: embora os campos estejam destruídos por causa do julgamento, Deus vai fazer nascer um renovo. Deus irá santificar Jerusalém. Deus irá limpar Jerusalém de todos os seus pecados. E as coisas vão ser restabelecidas como elas eram no início. Lembra, quando o povo de Israel saiu do Egito, no Êxodo, eles eram protegidos durante o dia por uma coluna de nuvem. E eles eram protegidos durante a noite por uma coluna de fogo. E havia um tabernáculo. Só que agora esse tabernáculo, que antes estava num lugar no meio do acampamento, se estende por todo aquele povo. Deus vai retomar a inocência que havia no relacionamento de Israel quando primeiro ele estabeleceu a sua aliança. E ele vai fazer essas coisas através de um renovo. Existe bastante discussão a respeito de quem ou o que é esse renovo. Eu vou evitar a discussão e eu vou dizer logo de vez que esse renovo é Jesus. Ou pelo menos ele é alguém ou alguma coisa que aponta para Jesus. E é através de Jesus que Deus traz restauração para o seu povo. Nós não podemos trazer restauração para nós mesmos. Sabe qual é o problema com autoajuda? É que a gente não tem capacidade de se ajudar. Sabe qual é o problema com salvação por obras? É que nunca nós poderíamos ter obras que pudessem pagar a dívida do nosso pecado. Não tem nada que nós possamos fazer por nós mesmos que possa restaurar o nosso relacionamento com Deus que foi quebrado. Autoajuda e salvação por obras são manifestações da nossa arrogância, da nossa soberba. Somos nós pensando que nós podemos, de alguma maneira, pagar pelos nossos pecados, ou não admitindo que nós temos um pecado e a seriedade da nossa situação diante disso. É por causa dessas coisas que nós precisamos de alguém que nos salve de nós mesmos, que nos salve dos nossos pecados, que nos salve da justa ira de Deus que recai sobre os nossos pecados. E é aí que vem uma notícia surpreendente. Embora nós sejamos como um campo que foi totalmente destruído, onde não sobrou nada, Deus pode trazer vida. Deus pode fazer nascer um renovo. Esse renovo é Cristo. E é através de Cristo que nós temos a restauração do nosso relacionamento com Deus. Nós não temos capacidade de restaurar a nós mesmos. A nossa restauração só pode vir através de Cristo. É tão simples quanto isso. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Concluindo, existem dois tipos de pessoa. Aquelas que dizem para Deus, seja feita a tua vontade. E aquelas para quem Deus diz, seja feita a tua vontade. Qual tipo de pessoa você quer ser? Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Nós somos as principais vítimas dos nossos pecados. Especialmente quando nós somos soberbos e arrogantes e não reconhecemos os nossos pecados e não reconhecemos que nós só podemos ter salvação nos humilhando diante de Deus e, sinceramente, pedindo perdão pelos nossos pecados e buscando a salvação que nos é oferecida em Cristo Jesus. Deus tem um dia aguardando por nós. Esse pode ser um dia de julgamento, se nós continuarmos abaixados diante dos ídolos. Ou esse pode ser um dia de restauração, se nós colocamos a nossa confiança no renovo do Senhor. Amém?
Vamos orar? Deus, o nosso pecado é muito sutil e nós não podemos enxergar o nosso pecado se o Senhor não trabalhar no nosso coração e não nos der regeneração, um coração novo. Então, nós te pedimos, Senhor, para nós que já fomos regenerados, que o Senhor continue nos santificando para cada vez mais odiar o nosso pecado. E se alguém está aqui hoje ouvindo a pregação, que não teve esse coração regenerado, por favor, te agrada, Senhor, em usar a tua palavra pregada para dar a essa pessoa um novo coração. Senhor, nós não queremos andar afastados de Ti. Nos atrai para Ti, Senhor, com a Tua graça maravilhosa. E obrigado por enviar o Teu Filho para viver a vida perfeita que nós nunca poderíamos viver. E morrer no nosso lugar, sofrendo a punição que nós merecíamos. Que nós estejamos confiando nesse renovo, tendo uma vida nova em Ti. Amém.